começar, depois compartilhar a aula. Olha lá, pessoal, então está gravando agora, bom dia a todos, né? Nós estamos aí em prática de tributário do 10º semestre, do dia 4 de setembro, né? E nós havíamos disponibilizado vários vídeos sobre prerrogativas da Fazenda Pública, né? E prerrogativas da Fazenda Pública se referem a algumas vantagens que a Fazenda Pública tem quando ela está em juízo, né? Nós vimos nas aulas anteriores aí que Fazenda Pública é a representação do Estado em juízo, né? Então, como a Fazenda Pública representa o Estado e o Estado somos todos nós, o Estado, então, em juízo, ele tem algumas vantagens, ele tem algumas prerrogativas aí. Essas prerrogativas são históricas, né? Vem de bastante tempo, já vem de bastante tempo, e era mais justificável anteriormente, né? E hoje, aí, com o processo digital, essas prerrogativas têm perdido importância. Então, a tendência é que, no futuro de médio prazo, aí, essas prerrogativas sejam extintas, não tenham mais necessidade. E por que elas se justificavam anteriormente, né? E em que medida elas se justificam atualmente? Antigamente, né, as fazendas públicas, representadas pelas procuradorias, elas tinham sede apenas na capital, né, do Estado ou da União. E não tem processo contra o Estado apenas na capital, né, do Estado ou da União. Tem processo aí em todas as comarcas, todas as circunscrições judiciárias. Mas, como a representação das procuradorias, né, era só na capital, os procuradores eles tinham que ter tempo para poder se deslocar até a comarca ou a circunscrição judiciária, ter acesso aos autos, que eram físicos, e poder, então, se manifestar. E isso justificava, então, várias dessas prerrogativas, como prazo em dobro, né, como intimação pessoal. Contudo, hoje, o processo ele é digital, né, o processo é digital, permitindo acesso de todos, a qualquer momento e em qualquer lugar. E também, né, as procuradorias hoje, elas foram internalizadas, né? Então, interiorizadas, na verdade, interiorizadas. Elas têm representação, portanto, praticamente todos os municípios, se não todos os municípios, ao menos todas as regiões aí, todas as regiões, né? E com isso, então, elas têm condição de ficar próximos do processo e terem acesso aos autos de forma facilitada e rápida, né? Em razão disso, não há mais necessidade de tantas prerrogativas aí da Fazenda Pública. E por isso que eu disse que a médio prazo essas prerrogativas serão extintas, né? Deixarão de existir aí, né? Bom, mas de qualquer forma, né, isso é com médio prazo. Então, hoje, né, e a curto prazo, ainda a gente tem várias prerrogativas. Nós havíamos parado na aula gravada, né, em reexame necessário, né? A prerrogativa a ser analisada, né, que não está gravado, é reexame necessário. E de modo que a gente já estudou várias prerrogativas da Fazenda Pública. A primeira, né, prerrogativa foi a representação pelas procuradorias. Então, assistam, por favor, a aula gravada para entender o que é uma procuradoria e quais são as procuradorias que a gente tem, né? Procuradoria do município, procuradoria dos estados, membros, e no caso federal, no caso da União, nós temos três, né? Três procuradorias: a Advocacia Geral da União, a Procuradoria Federal e a PFN, a Procuradoria da Fazenda Nacional, né? Então, são três, em âmbito federal, em âmbito da União, são três procuradorias distintas. Depois, pessoal, a gente estudou a questão do prazo em dobro, né? Porque as fazendas públicas representadas, né, pelas procuradorias, elas têm prazo em dobro para se manifestar no processo, né? Se o prazo regular, prazo para todo mundo, é um prazo, né, a procuradoria vai ter aquele prazo em dobro, né? A gente multiplica por 2. E não só as procuradorias, né? Também aí o Ministério Público, a Defensoria Pública e os advogados dativos, né? Advogados dativos tem prazo em dobro, né? Exceto, pessoal, no juizado especial.
né? Em juizado especial, seja o juizado especial federal, seja o juizado especial da Fazenda Pública, não há prazo em duplo. Pessoal, depois a gente estudou medidas liminares contra a Fazenda Pública, está gravado também, peço que assistam. Por quê? Porque existe restrição aí, existe restrição. O juiz, ele não pode conceder toda e qualquer liminar contra a Fazenda Pública, né? Ele pode até decidir contra a Fazenda Pública, mas ele não pode decidir em liminar. Então, muita coisa o juiz é obrigado a esperar o término do processo, quando ele for, então, proferir a sua sentença final de mérito, para ele poder decidir contra a Fazenda Pública. Ele não pode decidir em liminar. E quem diz isso para a gente, quem traz essas restrições para a gente, é essa lei, a 8474 de 92. Se vocês abrirem essa lei, vocês vão ver que foi uma lei específica criada só para restringir a possibilidade de concessão de liminar contra a Fazenda Pública. E os casos em que não pode, os casos em que estão restritos à concessão de liminar, são esses que eu coloquei aqui, né? Em prática de tributário, olha lá, né? É impossível compensação de crédito tributário em liminar. É impossível compensação de crédito tributário em liminar. Por quê? Porque o Estado entende que liminarmente, quer dizer, no começo do processo, ainda não se apurou todos os créditos, débitos, multas, encargos. Não tem como, no começo do processo, permitir uma compensação de algo que ainda não está plenamente ou totalmente constituído, né? Não se tem o valor final. Então, fica proibido a concessão de liminar para compensação de crédito tributário. Não estou dizendo que não pode compensar crédito tributário, pode, mas só ao final do processo, só depois do lançamento definitivo e da apuração definitiva dos encargos, multas, né, e do valor do próprio crédito. Não pode ter compensação liminar. Pessoal, depois a gente estudou os juizados especiais, né, juizados especiais que permitam aí a Fazenda Pública como parte, né? Só que fiquem atentos, porque o juizado especial, ele permite a Fazenda Pública como parte como parte requerida, no polo passivo, né? No polo passivo. Juizado, né, jamais vai admitir o Estado como autor, não. Juizado só admite o Estado como réu aí, né? E, na verdade, o Estado, então, o juizado, então, ele foi criado, não é bem uma prerrogativa da Fazenda Pública, né? Ele foi criado, na verdade, para facilitar a vida das pessoas, né? Dos cidadãos, dos contribuintes, ao moverem processo contra a Fazenda Pública, contra o Estado, porque com isso, né, você tem todos aqueles princípios informadores do juizado, que é a celeridade, a simplicidade. Então, em tese, o processo seria mais simples e mais rápido. Então, não é bem uma prerrogativa, uma vantagem da Fazenda Pública, né, ter a criação dos juizados. Visa facilitar, na verdade, a vida daquele que move o processo contra a Fazenda Pública, do cidadão, né, do contribuinte. Bom, pessoal, e veja que nós temos juizados especiais federais, né, o famoso JEF, e nós temos juizados especiais da Fazenda Pública, né? O termo JEFAS, Juizado Especial da Fazenda Pública, ele é específico da Justiça Estadual, né? Então, o JEF é o Juizado Especial Federal, permitindo ação movida contra a União, autarquia federal ou empresa pública federal, como a Caixa Econômica Federal e os Correios, né? E nós temos o GEFAS, que é da Justiça Estadual, que permite mover ação contra o município, contra o Estado, respectivas autarquias e fundações públicas, né? Então, o GEFAS permite ação contra o município, contra o Estado, respectivas autarquias e fundações públicas. Gente, ambos, eles têm valor da causa até 60 salários mínimos. Tanto o Juizado Especial Federal quanto o GEFAS, em âmbito estadual, eles têm valor de causa, admitem processos com valor de causa até 60 salários mínimos.
Só que tem uma diferença substancial e interessa para a gente em prática tributária. O GEF federal admite ações tributárias, né? É possível ajuizar ação tributária, né, que discute tributo no GEF, no Juizado Especial Federal. Mas não é possível ajuizar ação tributária no GEFAS da Fazenda Pública, né? O GEFAS, ele não tem competência para ações tributárias. Então, veja, se a gente quer discutir, né, nós contribuintes, queremos discutir um processo tributário, queremos ajuizar um processo tributário, nós não, municipal ou estadual, nós não poderemos mover o nosso processo tributário no Juizado Especial da Fazenda Pública. Não é possível mover o processo tributário municipal ou estadual no Juizado Especial da Fazenda Pública. E aí, o que a gente faz? Simples, a gente vai ter que ir para a vara comum, né? Então, para discutir tributo municipal e estadual, a gente vai ter que ir para a vara comum, não tem jeito, porque o GEFAS não tem competência tributária. E veja que isso para o contribuinte, na prática, é ruim, né? Isso para o contribuinte, na prática, é ruim, porque se fosse no juizado, além da simplicidade, da celeridade, teria também isenção de custas em primeiro grau, quer dizer, não pagaria custas processuais em primeiro grau, ficaria muito mais barato mover esse processo, né? Porém, não pode no Juizado Especial Estadual, né, o GEFAS, e aí então vai para a Justiça Comum. O procedimento é mais complexo, mais demorado e ainda tem incidência de custas, Pessoal, e dependendo do tributo municipal em especial, né? Às vezes as custas processuais ficam mais caras que o próprio tributo. Então, nem compensa mover o processo. Compensa pagar o tributo logo e fica mais barato pagar o tributo do que as custas processuais da ação visando discutir esse tributo, né? E eu tive um caso meu. O município de Jales lançou ISS, né, o Imposto sobre Serviços, né, não lançava anteriormente para advogado. O município de Jales, há um tempo atrás, aí, lançou contra advogado, né, o ISS, e o valor que deu eu não concordei, achei que na verdade tinha que ser mais baixo, e eu entrei então com uma ação anulatória de lançamento, porque eu não concordava com o valor e pedi, então, um novo lançamento, né, um valor mais baixo aí. Não pude entrar no juizado, porque o juizado não admite discussão tributária, então eu entrei numa vara comum, né, Pedi justiça gratuita para mim, o juiz indeferiu e mandou eu recolher as custas. As custas ficariam mais caras do que, não só a diferença que eu apontava, mais caras que o próprio tributo, mais caro que o ISS. E aí, claro, eu não recolhi as custas, deixei o processo ser extinto e paguei o tributo, né? Então, dependendo do tributo, aí fica mais caro o processo judicial na vara comum do que o próprio tributo, né? Então, infelizmente, essa restrição aí do GEFAS em relação à matéria tributária, ações tributárias, prejudica demais o contribuinte, né? Muitas relações tributárias, o contribuinte simplesmente não vai discutir, porque financeiramente não compensa, né? E nessa mesma linha de raciocínio, né, eu já coloquei aqui que o GEFAS, ele não admite discussão de multa de trânsito, né, ação anulatória de multa de trânsito, né? E aí, então, você não pode entrar no GEFAS, você tem que entrar na vara comum. E dependendo da multa de trânsito, as custas do processo também saem mais caras do que a própria multa. Então, não compensa discutir, compensa pagar e acabar logo com aquilo, né? Você só vai discutir a multa de trânsito se for uma infração gravíssima, como, por exemplo, embriaguez ao volante, e que tenha medida administrativa, a suspensão da direção, né, da CNH, ou até algo mais grave, aí, né, como a própria, né, perda da CNH, e você tem que tirar, né, carta novamente. Aí, se você somar todos os custos da infração gravíssima,
da suspensão da CNH ou até da perda da CNH, como somatório de pontos aí compensa, né, eventualmente entrar com ação anulatória, né, porque você não tem apenas o valor da multa, né, e infração gravíssima é bem alto. Você tem várias outras restrições, né, que vão te trazer vários outros prejuízos econômicos, e aí justifica. Mas se for uma infração leve, uma infração média, que não leva a medida administrativa de suspensão, né, da habilitação ou perda da habilitação, financeiramente não compensa discutir multa de trânsito, judicialmente discutir multa de trânsito. Na ação, né, na ação da vara comum, as custas vão ficar mais caras que a própria multa. Né? Então, há uma restrição bastante grande aí para o contribuinte, né, para o contribuinte não poder ouvir ação tributária e multa de trânsito no juizado especial. Pessoal, depois a gente estudou a prescrição, né? Depois a gente estudou a prescrição e funciona assim, né? Quando a Fazenda Pública ela quer entrar com ação contra o contribuinte, né? Ou quando o indivíduo em geral, Fazenda Pública movendo ação contra o indivíduo em geral, os prazos prescricionais eles são os prazos padrão do Código Civil, né? E vocês já estudaram aí que o prazo prescricional padrão do Código Civil está no artigo 205 e traz aí o longo prazo de 10 anos. 10 anos, né? Então, o Estado movendo ação contra um indivíduo, prazo prescricional padrão do artigo 205 de 10 anos. E ao contrário, quando é o indivíduo movendo ação contra o Estado, né, o Estado, essa prescrição aí é chamada prescrição quinquenal, porque a ação do indivíduo contra o Estado prescreve em 5 anos. Né? Então, o Estado contra o indivíduo, 10, em regra. E indivíduo contra o Estado, 5 anos. Há, portanto, uma redução aí, há uma redução do prazo prescricional. E isso, claro, é uma prerrogativa da Fazenda Pública, isso é uma vantagem da Fazenda Pública, porque quanto menor o prazo prescricional, menos tempo se tem para entrar com a ação, né? Menos tempo se tem para entrar com a ação. E com isso, então, né, diminui o número possível de ações contra a Fazenda Pública, porque prescreve antes, né? Porque prescreve antes. Então, o indivíduo movendo ação contra o Estado vai prescrever em 5 anos aí, né? Famosa prescrição quinquenal. E veja que já é assim desde o decreto 20.910 de 32. Então, estamos há 90 anos aí, praticamente, com essa prescrição quinquenal da Fazenda Pública. Né? E, claro, isso vale para as ações tributárias. Né? Então, se a gente vai discutir um tributo, a gente tem 5 anos para entrar com a ação, sob pena de prescrição. Né? Pessoal, depois, nós estudamos aí nas aulas gravadas a questão de honorários de sucumbência, e aqui também a gente tem que analisar as duas mãos aí, ou seja, Fazenda Pública ganhando a ação e cobrando honorários de sucumbência. E Fazenda Pública, então, recebendo os honorários de sucumbência. No primeiro momento, Fazenda Pública ganha a ação e aí a Fazenda Pública vai cobrar os honorários de sucumbência. A Fazenda Pública vai ter direito a receber os honorários de sucumbência e o cidadão é que vai pagar. Pessoal, quando o cidadão paga honorários para a Fazenda Pública, ele, cidadão, é condenado pela regra geral. Então, ele, cidadão, vai pagar de 10% a 20% do proveito econômico daquela ação, né? Ou o valor da causa, ou o valor da condenação, à Fazenda Pública. E a Fazenda Pública, então, ela tem direito de receber de 10% a 20% do proveito econômico, ou o valor da causa, ou condenação a título de honorários. Né? Então, dá bastante honorários aí, de 10% a 20%. Agora, o contrário. A Fazenda Pública perdeu. Então, o cidadão ganhou a ação e a Fazenda Pública perdeu.
e aí é a Fazenda Pública que vai pagar honorários para o cidadão, né? Então, o cidadão agora ganhou e a Fazenda Pública perdeu, e como a Fazenda Pública perdeu, é a Fazenda Pública que vai pagar honorários para o cidadão vai ganhar. E aqui não tem regra geral. Fazenda Pública tomando na cabeça não segue a regra geral. Não é de 10 a 20%, não. Não é de 10 a 20%, não. Existe, na verdade, uma tabela. Fazenda Pública perdedora, existe, na verdade, uma tabela, né? Então, os percentuais de honorários vão ser pagos e esses percentuais de honorários eles vão sendo reduzidos à medida que o valor da causa aumenta. Então, quanto maior o valor da causa, menor vai ser o percentual de honorário de sucumbência, né? Começa de 10 a 20%, se o valor da causa é até 200 salários mínimos. Mas logo depois cai de 8 a 10%, se o valor da causa é acima de 200 e até 2.000 salários mínimos. Depois cai mais ainda de 5 a 8%, se o valor da causa é acima de 2.000 salários mínimos até 20.000 salários mínimos. Depois cai mais um pouquinho aí de 3 a 5, né, se é de 20.000 salários mínimos a 100.000 salários mínimos. Depois é de 1 a 3%, quer dizer, pode ser até 1% de honorários, se o valor da causa for acima de 100 salários mínimos. Vocês poderiam falar, olha, professor, o valor é alto, porque mesmo que seja 1%, é 1% sobre, no mínimo, 100.000 salários mínimos aí, né? E considerando o salário mínimo em 1.045, né? 1.045 vezes 100.000 salários mínimos aí, dá 104 milhões, vezes 0,001, né, dá R$ 104.500 de honorários. Olha, valor muito bom, valor extremamente considerável aí e tal. Realmente, né, não é um honorário ínfimo, pelo contrário, é um honorário muito bom. Mas veja que é injusto, no mínimo injusto. Por que no mínimo injusto? Porque quando a Fazenda Pública recebe honorários, é 10 a 20% sobre o valor da causa, independente do valor da causa. Olha lá, né? Se a mesma causa, 1.045 vezes 100.000 salários mínimos, que dá 104 milhões aí, se fosse a favor da Fazenda Pública, seria no mínimo 10%. Então, vezes 0,10, o procurador receberia 10.450.000 de honorários. O advogado particular vai receber 104 mil. E o procurador do procurador público vai receber 10.450.000. Né? Então, no mínimo injusto. Não que os honorários pagos pela Fazenda Pública sejam baixos. Não é isso. Claramente não são. 104 mil. Só que é extremamente injusto. Porque a Fazenda Pública receberia, se ela tivesse ganhado a ação, 10 milhões. E o advogado particular, ganhando a ação, recebe 100 mil. Né? Então, professor, oi? Isso não seria uma forma de intimidar a entrada de processo contra eles? Você tem N motivos para eles terem feito isso, né? E um dos motivos é o que você falou, por isso que eu falo, é no mínimo injusto. E tem N motivos para eles terem feito isso. Primeiro, né, eles ganham mais. Segundo, eles pagam menos. Terceiro, não é que eles intimidam a entrar com a ação, mas eles desvalorizam o profissional que entra com a ação, então não tem tanto interesse, às vezes, em entrar, ou pelo menos a sucumbência não é o principal interesse em entrar, né? Então, N motivos aí, né? Mas é no mínimo injusto essa situação, né? Então, a advocacia particular, ela é contra. O que a advocacia particular fala? Olha, nós não estamos querendo ganhar muito, claro que nós estamos, né? Mas nós não estamos querendo ganhar muito. Nós queremos que haja uma isonomia. Então, que se aplique a mesma tabela para a Fazenda Pública. Da mesma forma que ela paga por tabela, ela deveria receber por tabela. Beleza.
se a gente aplicar a mesma tabela para a fazenda pública, né, pagando, a gente está satisfeito, né? Então, o que a gente quer é a isonomia. O que a gente quer é a isonomia. Então, não precisa ser 10% a 20%, vice-versa, né? Mas se fosse também seria bom, né? Mas que tivesse, já que é para ter uma tabela, que tivesse a tabela nas duas mãos da ação, tanto a fazenda pública ganhando quanto a fazenda pública perdendo, né? E, pessoal, a última hipótese aí, né, de honorários da fazenda pública é em caso de desapropriação. Quando o Estado, né, quando o Estado desapropria, ela vai pagar de 0,5% a 5% de honorários sobre o valor da diferença apurada, né? Porque, assim, a fazenda pública, quando desapropria, ela dá um valor para o imóvel, né? Ela dá um valor para o imóvel. O proprietário, ele normalmente não concorda com o valor e ele quer, então, que o valor seja mais alto. E aí, todo o processo de desapropriação discute, na verdade, valor, né? Então, isso é interessante. A gente acha que o processo de desapropriação discute se vai desapropriar ou não. Nada a ver, nada a ver. Nenhum processo de desapropriação discute se vai desapropriar ou não. Por quê? E quem decide se vai desapropriar ou não, por conta do interesse público, é o Poder Executivo. O Poder Judiciário ele não pode imiscuir nessa área, né, de interesse público, se tem interesse ou não tem interesse público em desapropriar. Então, a ação de desapropriação ela não serve para discutir se vai ter ou não vai ter desapropriação, porque vai. Se o Poder Executivo já baixou o decreto expropriatório, né, e vocês já tiveram direito administrativo, já estudaram desapropriação, tornando aquela área de interesse público ou de utilidade pública, já era, vai desapropriar, acabou, não se discute mais. A ação de desapropriação, ela só discute valor, Então, baixou o decreto expropriatório, tornou de utilidade pública ou interesse público, a administração pública vai avaliar e vai depositar o valor que ela acha pertinente àquela área. Se o proprietário ficou satisfeito, nem tem ação, nem precisa ter ação. Se o proprietário não ficou satisfeito, aí vai ter ação para discutir o valor. A Fazenda Pública já avaliou, o proprietário não aceitou, ele vai querer, então, uma nova avaliação para valorizar a área, né, e é isso que se discute. E aí, então, se o juiz entender que o proprietário tem razão, ele vai aumentar o valor da área e a Fazenda Pública vai ter que pagar a diferença. E nessa diferença, a Fazenda Pública ainda tem que pagar honorários advocatícios, né? De 0,5% a 5% sobre o valor da diferença, né? É assim que funciona a desapropriação, né? 0,5% a 5% de honorários sobre o valor da diferença, né? E se não tiver diferença? A Fazenda Pública ganhou. E a Fazenda Pública ganhando, ela vai receber honorários, 10% a 20%. Né? Fazenda Pública ganhando é sempre 10% a 20%. Né? Que é uma parte sacanagem também. Mas, né, não podemos esquecer que isso é prerrogativa da Fazenda Pública. Isso é vantagem da Fazenda Pública aí, né? Vai acabar a médio prazo e precisa acabar esse tipo de desigualdade, né? Não se justifica mais esse tipo de desigualdade. Bom, pessoal, e com isso, então, a gente repassou todo o material que está gravado, todas as aulas que estão gravadas. Claro que foi bem rapidinho aí, só para situar vocês. E agora, então, a gente pode começar a matéria nova, né, inédita aí, que não está gravada, a partir de reexame necessário, né? Então, a prerrogativa da Fazenda Pública que a gente ainda não viu, que não está gravado, diz respeito ao reexame necessário. Pessoal, antigamente, esse instituto de reexame necessário, ele era chamado de recurso de ofício, né? Porém, nós não podemos mais usar esse nome recurso de ofício, né? Então, não usem mais esse nome recurso de ofício. Só que para entender a sistemática desse instituto, que é o reexame necessário, fica muito mais fácil se a gente pensar como recurso de ofício. Não pode usar esse nome, é tecnicamente errado o nome recurso de ofício. Mas para a gente entender esse instituto, fica muito mais fácil pelo nome recurso de ofício. Por quê?
Porque ele parece muito um recurso de ofício. Ele parece demais um recurso de ofício. E funciona assim, olha só, quando o juiz de primeiro grau julga um processo contra a Fazenda Pública, ele, juiz de primeiro grau, vai intimar todas as partes, inclusive a Fazenda Pública. E da intimação da sentença contrária à Fazenda Pública, começa a correr o prazo recursal. Qual que é o recurso cabível contra a sentença? Apelação. Normal, apelação. E qual que é o prazo para apelar? O prazo regular é de 15, mas a Fazenda Pública tem prazo em dobro, então a Fazenda Pública tem prazo de 30 dias para apelar. E o juiz, então, ele aguarda o transcurso desse prazo de 30 dias para a Fazenda Pública apelar daquela sentença condenatória, daquela sentença contrária à Fazenda Pública. E o processo fica os 30 dias aguardando o recurso da Fazenda Pública. Agora, veja só, mesmo que a Fazenda Pública não recorrer, portanto, não teve recurso da Fazenda Pública nesses 30 dias, ao término do prazo, o juiz de primeiro grau é obrigado a remeter os autos ao tribunal. O juiz de primeiro grau, ele é obrigado a remeter os autos ao tribunal para uma reanálise. E essa obrigatoriedade do juiz de primeiro grau remeter os autos para o tribunal é que antigamente recebia o nome de recurso de ofício. Por quê? De ofício significa pelo próprio juiz. E recurso porque fazia o processo subir para o tribunal para reanálise, como se fosse um recurso. Daí o nome recurso de ofício. Mas a gente não pode usar o nome recurso de ofício, e a gente vai ver daqui a pouco por que não. Então foi necessário substituir o nome, né? E o nome atual desse instituto é reexame necessário. Por quê? Proferiu a sentença condenatória, o juiz de primeiro grau proferiu a sentença condenatória contra a Fazenda Pública, ele até aguarda o prazo recursal da Fazenda. Mas, não havendo recurso da Fazenda, ele automaticamente remete os autos para o tribunal para que seja reanalisado, rejulgado a causa. E, com essa reanálise obrigatória, é que o Instituto passou a ser chamado de reexame necessário. E aí vocês vão me perguntar, professor, por que eu não posso chamar mais de recurso de ofício? Porque isso não é um recurso. Vocês já tiveram teoria geral dos recursos e recursos em espécie em processo civil. E vocês já viram que a grande característica do recurso é a voluntariedade. A parte recorre se quiser, e se não quiser, ela não é obrigada a recorrer. Então, a grande característica do recurso, o que define o recurso, é a voluntariedade. Se recurso é necessariamente voluntário, não tem como existir recurso de ofício. Porque o recurso de ofício, sendo feito pelo juiz, passa por cima de qualquer tipo de voluntariedade da parte. E como todo recurso é voluntário, não pode existir recurso de ofício. Então, esse nome é errado. Esse nome é uma incongruência terminológica. E é por isso que o nome foi abandonado, que ele é terminologicamente incongruente, ele não faz sentido dentro da própria terminologia usada, e substituído, então, por reexame necessário. Então, o nome correto é reexame necessário, porque essa remessa do primeiro grau para o segundo grau, ainda que de ofício pelo juiz, né, para que o tribunal faça, então, reexame necessário, ou reexame obrigatório, rejulga a causa, não é recurso, né? É um reexame necessário. E aí vocês vão me perguntar, professor, se não é recurso, qual que é a natureza jurídica desse reexame necessário? Se não é recurso, qual é a natureza jurídica desse reexame necessário? Pessoal, como não é recurso, a doutrina teve que buscar uma outra natureza jurídica. E o que eles encontraram foi falar que esse reexame é uma condição de eficácia da sentença de primeiro grau contra a Fazenda Pública. O reexame necessário, ele é uma condição de eficácia da sentença de primeiro grau contra a Fazenda Pública. Significa dizer que a sentença foi proferida,
condenando a fazenda pública, contra a fazenda pública, mas ela não produz efeitos enquanto ela não tiver sido reanalisada em segundo grau. Então, como a sentença foi proferida, mas ela não produz efeitos enquanto não tiver reexame necessário, o reexame necessário é uma condição, na verdade, suspensiva, né, dos efeitos da eficácia da sentença de primeiro grau, né? Então, essa é a condição, essa é a natureza jurídica do reexame necessário. Pessoal, mas foi um jeitinho, né? Foi um jeitinho. Já que não dava para chamar mais de recurso, né? Porque não é recurso, porque não é voluntário, precisava arrumar outro jeito, precisava arrumar outra natureza jurídica. E aí eles tiveram que dar esse jeitinho aqui, falando que é uma condição de eficácia da sentença de primeiro grau proferida contra a fazenda pública. Então, a sentença de primeiro grau proferida contra a fazenda pública não produz efeitos enquanto ela não tiver sido reanalisada automaticamente pelo segundo grau. Bom, pessoal, e aí a gente precisa estudar o cabimento. Quando que vai ter reexame necessário? Quando que vai ter reexame necessário? Pessoal, o reexame necessário, ele só é cabível contra sentença, portanto, contra a decisão de primeiro grau. E por isso, só há reexame necessário do primeiro para o segundo grau. Só há reexame necessário do primeiro para o segundo grau. E se, em segundo grau, a fazenda pública perder, mesmo perdendo, em segundo grau, não tem reexame necessário. Então, quando a fazenda pública perde em segundo grau, ou ela recorre voluntariamente e no prazo legal, ou não tem reexame necessário e vai transitar em julgado em segundo grau. Então, não tem reexame necessário do segundo para terceiro, não tem reexame necessário do segundo para o quarto. Proferido um acórdão contrário à fazenda pública em segundo grau, ou ela recorre voluntariamente no prazo legal, ou vai transitar em julgado. Só tem reexame necessário do primeiro para o segundo grau. E aqui, pessoal, tem uma discussão interessante. Que é a seguinte: olha só, a fazenda pública tomou na cabeça em primeiro grau, perdeu, a sentença foi contrária à fazenda pública. E aí, o juiz intimou a fazenda pública para elas, se quiser, recorrer. E a fazenda pública, então, esperou o prazo recursal, que é a apelação, prazo regular de 15, para a fazenda pública em dobro 30, e não recorreu. E aí o juiz, então, remeteu os autos para o Tribunal de Segundo Grau, via reexame necessário, para o Tribunal de Segundo Grau, então, reexaminar aquela sentença. E, enquanto não reexaminasse, não produz efeitos. Beleza. Só que o tribunal veio, proferiu um acórdão e manteve a condenação da fazenda pública. A gente já sabe que reexame necessário do segundo para cima não tem. Então, aqui não tem reexame necessário. Ou a fazenda pública recorre ou vai transitar em julgado. Mas será que a fazenda pública vai poder recorrer voluntariamente agora? Porque ela não recorreu do primeiro para o segundo grau. O processo só chegou em segundo grau por conta do reexame necessário. Será que a fazenda pública vai poder recorrer agora do segundo grau para as instâncias superiores? Duas correntes. Primeira corrente, defendida pela fazenda pública, defendida pelas procuradorias. E, claro, no interesse das procuradorias. Então, essa primeira corrente fala que sim, a fazenda pública pode recorrer normalmente. Por quê? Porque se ela não recorreu em primeiro grau, não foi porque ela não quis recorrer, foi porque ela sabia que tinha o reexame necessário, então, na verdade, ela não recorreu porque ela não precisava. Não foi porque ela não quis, foi porque ela não precisava recorrer, porque tinha o reexame necessário. De modo que ela nunca renunciou ou abriu mão ao direito ao recurso. Ela só não exerceu
naquele momento, porque ela não precisava, mas ela continuou tendo direito ao recurso. Então, subiu para o segundo grau para o reexame, manteve em segundo grau, sem problema nenhum. A Fazenda Pública vai poder, sim, voluntariamente recorrer para as instâncias superiores, né? Então, o fato dela não ter recorrido de primeiro para o segundo grau não foi uma renúncia ao direito ao recurso, foi, na verdade, o uso da sua prerrogativa, que é a possibilidade do reexame necessário. Então, admite-se o recurso. Segunda corrente, defendida aí pelos advogados particulares, né? Os advogados que movem as ações contra a Fazenda Pública. E, consequentemente, essa segunda corrente ela é contrária à Fazenda Pública, né? E sendo contrária à Fazenda Pública, essa segunda corrente fala, não pode mais recorrer. Não pode mais recorrer. Então, a Fazenda Pública perdeu em primeiro grau, teve direito ao recurso, teve até lapso temporal em dobro e não recorreu, é porque ela não quis recorrer. Ela teve todas as chances do mundo, inclusive prazo em dobro, e ela não recorreu, foi porque ela não quis recorrer. Então, na verdade, ela abriu mão do direito ao recurso, ela renunciou o direito ao recurso. Aí veio o reexame necessário e remeteu os autos para o segundo grau. O segundo grau veio e reexaminou a questão, rejulgou a questão, né, o processo, e manteve a condenação. A Fazenda Pública não vai poder mais recorrer voluntariamente, já que ela abriu mão do direito ao recurso em primeiro grau, já que ela renunciou ao direito ao recurso em primeiro grau. Na prática, já que ela concordou com aquela sentença condenatória, teve reexame necessário? Teve. Manteve a mesma sentença, que ela já havia concordado. Então, ela não tem mais direito a recurso voluntário, né, do segundo para o terceiro grau, né, e do terceiro para o quarto grau, né. Veja, reexame necessário a partir do segundo grau não tem nunca. Nós não estamos discutindo o reexame necessário, nós estamos discutindo aqui o recurso voluntário. Para a primeira corrente, mesmo não tendo recorrido em primeiro grau, a Fazenda Pública pode sim se valer de recurso voluntário do segundo para cima. Na segunda corrente, porque não recorreu em primeiro grau, renunciou ao direito ao recurso, concordou com a decisão. Então, não pode mais recorrer, né, do segundo, não pode mais recorrer voluntariamente do segundo para o terceiro grau. Pessoal, se for uma prova de segunda fase de OAB e cair isso, vocês vão narrar as duas correntes, né? Então, se é uma prova de segunda fase de OAB, vocês vão narrar as duas correntes, coloca as duas correntes. Mas se for uma prova teste, mas dificilmente isso vai cair numa prova teste, vocês coloquem a primeira corrente, né? Prepondera aí a primeira corrente. Então, em prova teste, prepondera a primeira corrente aí. Por quê? Porque sempre vai preponderar uma interpretação favorável à Fazenda Pública. A Fazenda Pública é o Estado somos todos nós, né? A matéria é prerrogativa da Fazenda Pública, né? Então sempre vai preponderar a interpretação mais favorável à Fazenda Pública. Pessoal, e para a gente terminar essa ideia de reexame necessário, importante notar o seguinte: no Código de Processo Civil de 73, toda sentença contra a Fazenda Pública tinha reexame necessário, independentemente do valor. E isso criava umas situações meio bizarras, porque às vezes o valor da condenação era tão baixo que o custo do próprio reexame necessário era maior do que o valor da condenação. Então, a Fazenda Pública não recorria porque não queria recorrer. Não compensava economicamente recorrer. Mas tinha reexame necessário, isso acaba gerando, então, um custo para o próprio Estado muito maior do que o valor do próprio débito, né? Mas, no CPC de 73, havia reexame necessário sempre que houvesse uma sentença condenatória à Fazenda Pública, independente do valor. Contudo, sabendo que às vezes o custo do reexame necessário é maior que o custo da própria condenação, veio o Código de Processo Civil de 2015 e
criou uma limitação ao reexame necessário, a depender do valor da condenação. Então, a gente, hoje, CPC de 2015, não tem mais reexame necessário para toda e qualquer sentença contra a Fazenda Pública. Hoje, existe um limite de valor, né? Existe um limite de valor aí, né? De modo que ações até determinado valor não vão ter reexame necessário. Ou a Fazenda Pública recorre voluntariamente, ou a Fazenda Pública recorre voluntariamente, ou não vai ter reexame necessário e vai transitar em julgado em primeiro grau, né? E esse valor, né, para que não haja ou haja reexame necessário, ele varia a depender do ente federativo, né? Ele varia a depender do ente federativo. E, pessoal, olha só, quem traz isso para a gente é o artigo 496, parágrafo 3º, e ele fala o seguinte: nas ações, nas condenações até 1.000 salários mínimos, até 1.000, proferidas contra a União, não há reexame necessário. Não há reexame necessário. Então, no caso federal, só vai ter reexame necessário nas condenações acima de 1.000 salários mínimos. Então, União Federal, até 1.000, não tem reexame necessário, só recurso voluntário. Nas condenações acima de 1.000 salários mínimos, sempre tem possibilidade de ter recurso voluntário, e nas condenações acima de 1.000 salários mínimos, vai ter reexame necessário também. No caso dos estados, o patamar é 500. Então, condenação contra Estado membro até 500 salários mínimos, não tem reexame necessário, só recurso voluntário. E nas condenações acima de 500 salários mínimos, passa a ter reexame necessário. Passa a ter reexame necessário, né? Então, o Estado, o patamar é 500 salários mínimos. E no caso do município, o patamar é 100 salários mínimos. Então, nas condenações de município até 100 salários mínimos, não tem reexame necessário. E nas condenações acima de 100 salários mínimos, já tem reexame necessário. Pessoal, e é interessante notar que os próprios juízes já fazem esse controle. Quando os juízes proferem a decisão, condenando a Fazenda Pública, eles já calculam mais ou menos quanto que vai dar essa condenação, ainda que não coloquem expressamente na sentença, né? Ainda que seja uma sentença líquida. Mas eles já calculam mais ou menos quanto que vai dar essa condenação, já confrontam o valor estimado nessa tabela e eles próprios já colocam lá no final. Falam, olha, tendo em vista o valor da condenação, não haverá reexame necessário. Ponto. Já coloca lá, né? Nos termos do artigo 496, parágrafo 3º, e põe um inciso aí. Se é federal é 1, se é estadual é 2, se é municipal é 3. Né? Ou, ao contrário, eles já fazem um cálculo lá estimado, já chegam mais ou menos no valor da condenação e colocam lá. Após o prazo regular, após o prazo recursal, né? Após o prazo recursal, vírgula, remetam os autos ao egrégio tribunal com nossas homenagens para fins de reexame necessário, nos termos do artigo 496 do Código do Processo Civil. Né? Então, quando o juiz profere a sentença, se ele já vislumbra a condenação maior do que esses patamares aqui, ele, o juiz, já coloca na própria sentença, né? Lá no finalzinho da sentença, após o prazo recursal, remetam os autos ao egrégio tribunal com nossas homenagens para fins de reexame necessário, com base no artigo 496 do Código de Processo Civil. Então, já fica presente na própria sentença. Então, a Fazenda Pública até já sabe se não vai ter e se vai ter, bastando analisar a própria sentença aí, né? Bom, pessoal, e uma observação importante, olha só, uma observação importante. Não tem reexame necessário em juizado especial, federal ou de Fazenda Pública. Não tem reexame necessário em juizado especial
federal ou de fazenda pública, que é estadual. Por que não tem reexame necessário em juizado especial? Seja o federal, seja o da fazenda pública, que é estadual. Por que não tem? Porque o juizado ele só trabalha com causas de até 60 salários mínimos. 60 salários mínimos. No máximo, a causa inteira vai ter valor de, no máximo, 60 salários mínimos. E todos esses patamares mínimos para que haja reexame necessário, federal, federal, 1.000 salários mínimos, estadual, 500 salários mínimos, mesmo município sem salários mínimos, são maiores do que o valor máximo das ações em juizado, né? Juizado, então, vai até 60 salários mínimos e o reexame necessário começa no mínimo em 100 salários mínimos. E por isso que a gente conclui que em juizado especial não tem reexame necessário. Então, quem aí atua em juizado especial, né, na fazenda pública, quem tem ações pelo Estado e tal no juizado, nunca viu reexame necessário. E por que nunca viu? Porque as ações sempre têm valor mais baixo do que o mínimo legal para que se tenha, então, reexame necessário. Né? Isso já foi pergunta de prova, né, gente? O juizado não tem reexame necessário em razão do baixo valor. Né? E, pessoal, para a gente terminar, não tem reexame necessário também se aquela decisão estiver de acordo com o precedente de tribunal superior. Né? Não tem reexame necessário se a decisão do juiz de primeiro grau contra a fazenda pública ela estiver de acordo com o precedente de tribunal superior. Até porque não faria sentido nenhum reexame necessário nesse caso. O que adianta levar o processo para o tribunal se os tribunais concordam com a sentença, né? Se os tribunais estão de acordo com a sentença. Nem adianta levar, não vai mudar nada, só vai perder tempo, só vai gastar dinheiro aí, né? Então, não tem reexame necessário se a sentença de primeiro grau ela estiver de acordo com o precedente de tribunal superior. Quem diz isso para a gente é o parágrafo 4º, né? É o parágrafo 4º. E veja que, na verdade, o parágrafo 4º, ele apenas especifica melhor essa ideia que a gente trouxe de forma geral de precedente. Né? Ele especifica um pouco melhor o que seria o precedente. Ela dá exemplos de precedentes. Olha lá. Não vai ter reexame necessário se a decisão estiver de acordo com uma súmula do Tribunal Superior. O que é a súmula? É precedente. A súmula não é o próprio precedente, mas a súmula decorre de vários precedentes, né, de várias decisões anteriores julgadas de forma idêntica. Né? Também não haverá reexame necessário se a decisão de primeiro grau estiver de acordo com decisões do STF e do STJ proferidas em julgamento de recursos repetitivos, né? Julgamento de recursos repetitivos. Vocês tiveram aí recursos em espécie, vocês viram o que é o recurso repetitivo, né? E eu vou falar, portanto, de forma bem geral aí. Recurso repetitivo, ele ocorre em ações de massa, portanto, então, se tem vários processos e vários recursos iguais, e aí o tribunal de segunda instância, ele escolhe o melhor daqueles processos, o melhor daqueles recursos, né? Que é chamado, então, de recurso representativo da divergência, e remete o recurso representativo de divergência para os tribunais superiores, STJ e STF. Todos os demais recursos, todos os demais processos não representativos da divergência ficam sobrestados em segundo grau. E aí o Tribunal Superior, ou o STF, ele vai julgar apenas o recurso representativo da divergência e a decisão daquele recurso vale para todos os demais. Mas veja, não é o STJ ou o STF que vai aplicar aquela decisão que ele tomou para os demais. É o próprio Tribunal de Segundo Grau. Como os demais processos e recursos estão sobrestados em segundo grau, por se tratarem de recursos não representativos da divergência, quando o Tribunal Superior julgar o representativo, aquela decisão é encaminhada para os tribunais de segundo grau e os próprios tribunais de segundo grau aplicam aquela decisão a todos os recursos e processos sobrestados.
Quando a gente estuda isso, né, quando a gente fala isso, que vocês já estudaram, sempre vem aquela pergunta no sentido de que, professor, é obrigado o Tribunal de Segundo Grau a aplicar o entendimento dos tribunais superiores? Veja bem, não é obrigado a aplicar, não é obrigado. Então, o Tribunal de Segundo Grau pode decidir de forma diversa da decisão de um recurso repetitivo, né, proferida num recurso representativo da divergência? Pode. O Tribunal de Segundo Grau pode sim decidir de forma diversa. No entanto, olha só, se o Tribunal de Segundo Grau quiser decidir de forma idêntica, ele pega o acordo do processo, do recurso representativo da divergência e aplica diretamente, sem fundamentar. Portanto, é bem mais fácil. Ou fazendo uma fundamentação bem tranquila, bem pequena. Então é bem mais fácil. Agora, se o Tribunal de Segundo Grau quiser decidir de forma diversa, ele até pode. Só que ele vai ter que fundamentar contrário a todos os argumentos usados pelo Tribunal Superior. Então, o Tribunal de Segundo Grau até pode, mas ele vai ter que fundamentar de forma contrária, de forma a rebater todos os argumentos do Tribunal Superior. Isso ou é impossível rebater todos os argumentos, ou vai dar tanto trabalho, que o Tribunal de Segundo Grau fala, esquece, vamos aplicar direto, que é muito mais fácil. Que é o que acaba acontecendo na prática. Então, veja, o Tribunal de Segundo Grau ele não é obrigado a julgar segundo o recurso repetitivo. O recurso repetitivo ele não é vinculante. No entanto, para julgar de forma contrária, o tribunal, e pode julgar de forma contrária, o tribunal tem que fundamentar rebatendo todos os argumentos. Aí ele fala, vai dar muito trabalho, esquece, julga igual aí, julga igual. Então, não é vinculante, mas na prática acaba sendo. Também, pessoal, olha lá, não tem reexame necessário, se a decisão de primeiro grau ela tiver de acordo com o entendimento firmado no incidente de resolução de demanda repetitiva, né? O famoso IRDR, né? Incidente de resolução de demanda repetitiva, o famoso IRDR, né? Que vocês também já estudaram em matéria recursal. E foi uma inovação do Código de Processo Civil de 2015. Então, até 2015, nós não tínhamos IRDR, e o IRDR ele foi uma inovação do Código de Processo Civil de 2015. E ele serve, pessoal, quando houver divergência de jurisprudência interna em um tribunal de segundo grau. O IRDR ele tem cabimento quando houver divergência de jurisprudência interna a um tribunal de segundo grau, né? Então, você tem um tribunal de segundo grau, seja o Tribunal de Justiça dos Estados, seja os tribunais regionais federais, né? E dentro desses tribunais, você tem órgãos internos julgando casos idênticos, porém de formas diferentes. No caso dos tribunais de justiça, os órgãos internos são as câmaras, né? E no caso dos tribunais regionais federais, da Justiça Federal em geral, os órgãos internos são as turmas, né? Então, você tem, por exemplo, no TJ, duas câmaras julgando casos idênticos, porém de forma diferente, né? O resultado do julgamento é diferente de casos idênticos. Isso gera divergência jurisprudencial, né? No caso do TRF, você tem duas turmas julgando, então, casos idênticos de forma diferentes, né? O resultado da decisão é diferente, gerando, então, divergência jurisprudencial. E, havendo, então, essa divergência jurisprudencial interna de tribunal de segundo grau, a parte que se sentir lesada, né? Ou o próprio desembargador de ofício, vai poder requerer, então, a instauração de um IRDR, um incidente de resolução de demanda repetitiva.
E esse IRDR, ele vai tramitar ou pelo pleno do tribunal, que é o órgão máximo do tribunal. Então, tribunais pequenos aí, por exemplo, Tribunal do Estado do Acre, né? Tribunal do Estado de Rondônia, são tribunais pequenos, esse IRDR tramita pelo próprio pleno do tribunal, que é o tribunal todo, que é o conjunto de todos os embargadores daquele tribunal. Agora, tribunais maiores, como é o Estado de São Paulo, que tem um pleno, mas como o tribunal é muito grande, não tem como o pleno julgar o IRDR. Então, no caso do Estado de São Paulo, esse IRDR, ele tramita pelas seções. Seção de direito privado e seção de direito público. Em direito penal não tem IRDR. Em direito penal não tem IRDR. Por quê? Porque isso é uma inovação do Código de Processo Civil de 2015. Né? Então, em matéria penal, por enquanto, não tem IRDR. Mas, quem sabe, como é um instrumento para solucionar divergência jurisprudencial, dando segurança jurídica, quem sabe também não aceitem IRDR em matéria penal. Mas, por enquanto, não tem. Por enquanto, é em matéria civil, então, vai tramitar aí o IRDR do Estado de São Paulo, que é um tribunal grande, pelas seções de direito privado e seções de direito. E aí, então, né, instaurado o IRDR, os processos sobre aquela tese jurídica, sobre aquela matéria jurídica, ficam sobrestados no próprio tribunal, e o tribunal, né, ou o pleno, ou as sessões, vai ter que julgar o IRDR no prazo de 1 ano. Então, instaurado o IRDR, o tribunal ele tem que julgar esse IRDR em 1 ano. E o IRDR, então, ele não vai julgar o processo, ele vai julgar as decisões conflitantes e vai fixar qual é a melhor tese jurídica. Né? Então, ele fixa uma determinada tese jurídica aí, visando padronizar as decisões. E aí, fixada a tese jurídica, isso é remetido para os desembargadores, para eles poderem julgar os demais processos aí. Então, volta a decisão do IRDR para os desembargadores, e os desembargadores vão, aí sim, julgar o processo com base na tese jurídica fixada nele, né, pelo IRDR. Aí. Pessoal, e aí o entendimento aqui é obrigatório. Então, o que o tribunal ou o pleno e a sessão decidir no IRDR, fixando a tese jurídica, essa tese jurídica fica obrigatória para todos os desembargadores daquele determinado tribunal. Agora, sendo o IRDR algo específico a um tribunal de segundo grau, a decisão também só é obrigatória àquele tribunal. Então, o IRDR julgado pelo TJ de São Paulo vincula os desembargadores do TJ de São Paulo, mas não vincula a TJ de Minas ou os desembargadores de Minas. O IRDR julgado pelo TRF da primeira região vincula os desembargadores do TRF da primeira região, não vai vincular os desembargadores federais dos outros tribunais regionais federais. Né? Então, é algo do tribunal, é algo local. Agora, olha que interessante. Como essa decisão do IRDR ela é proferida em segundo grau, nada impede que quem se sentir prejudicada com essa decisão do IRDR recorra. De jeito simples. Se é uma decisão de segundo grau, vai recurso especial para o STJ e recurso extraordinário para o STF. Então, da decisão do IRDR, cabe, em segundo grau, né, cabe recurso especial para o STJ e recurso extraordinário para o STF. E, pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre IRDR, é interessante analisar alguns IRDRs. E o Código de Processo Civil de 2015, ele fala que quando o Tribunal de Segundo Grau instaura um IRDR, ele é obrigado a trazer essa informação na página dele de internet. Então, entrando no site dos tribunais de segundo grau, entra lá em organograma, em algum momento vai ter um link ali para IRDRs. E todos os IRDRs que foram instaurados e julgados, né, e também em tramitação, estão listados no site do tribunal. Então, a gente consegue ter acesso amplo aí aos IRDRs e às teses jurídicas que estão sendo discutidas e decididas.
Afinal, tem caráter vinculante àquele determinado tribunal, e se tem caráter vinculante, é importante que não só os desembargadores, não só os juízes saibam, mas nós também, né, advogados, Ministério Público, jurisdicionados em geral, saibamos o que o tribunal está padronizando. E esse é o IRDR. Pessoal, a Maiara está com a mão levantada, fica à vontade aí, Maiara. Professor, são analisadas duas decisões divergentes, correto? A decisão que perder, vamos colocar entre aspas assim, sofre alguma coisa com o processo dela, ou por ele ter transitado em julgado, finge demência e passa reto? Não dá para te responder, porque você está perguntando decisão de processo, e não é o IRDR que decide processo. O IRDR, ele firma tese jurídica, e aí ele vai firmar uma tese vencedora, que pode ser a de um processo, que pode ser a do outro processo, ou pode ser nenhuma das duas. Ele fixa a tese, né? E essa tese pode ser criada uma terceira tese muito melhor para os dois. E aí, a respeito do processo anterior, não é o IRDR que decide, né? É o desembargador responsável por ele. Se o processo já tiver transitado em julgado, já era, não tem o que fazer. Se o processo não tiver transitado em julgado, o desembargador deverá aplicar a tese do IRDR e podendo modificar a tese, né? Podendo modificar a decisão. Então, não é o IRDR que decide, vai depender da tese. Pode ser de um processo, pode ser do outro, como pode ser uma tese terceira, meio termo, que é tese jurídica livre para decidir, e a modificação vai depender do Estado, vai depender do desembargador responsável e do Estado que o processo se encontra, né? Então, não tem como saber. Né? Muito obrigada. Pode tudo. Né? Depende da tese que for fixada, depende do desembargador que vai julgar, que não é o IRDR que julga, e depende aí do momento processual que tiver. Se já tiver julgado em definitivo pela turma ou pela Câmara, mesmo que não tenha transitado em julgado, já acabou a jurisdição da Câmara da turma em segundo grau. Então, elas também não vão poder fazer mais nada. Né? Então, depende do momento processual. Pessoal, e por fim, olha aí, né, não tem também reexame necessário, se a decisão ela estiver de acordo com a orientação fixada em âmbito administrativo. Né? Então, não cabe reexame necessário se a decisão ela estiver de acordo com o que foi fixado em âmbito administrativo. Aí. Gente, a Receita Federal, né, a Secretaria das Fazendas, elas têm várias resoluções internas. Né? Ela tem várias resoluções internas. Então, se a decisão de primeiro grau estiver de acordo com uma resolução interna do órgão público, Receita Federal, Fazenda Estadual, não tem por que ter reexame necessário. No fundo, a própria Fazenda Pública já concordou com aquilo, né? Então também não tem por que ter reexame necessário. Pessoal, e esses são os casos, então, de cabimento e não cabimento de reexame necessário. Na prática, a gente verifica uma grande restrição ao cabimento do reexame necessário com o Código de Processo Civil de 2015. Né? Tem uma restrição ao reexame necessário. E isso está de acordo, na verdade, com toda a tendência de acabar com as prerrogativas da Fazenda Pública. E, inclusive, o reexame necessário. Né? Então, nesse momento, o CPC 2015 ele sofreu uma restrição e, a médio prazo, provavelmente, o reexame necessário também vai deixar de existir. Bom, pessoal, depois a gente precisa estudar uma outra prerrogativa da Fazenda Pública que tem a ver com a atualização de valores, né, a correção monetária e os juros moratórios. Por quê? Porque todo mundo que perde na justiça, quando vai pagar o que perdeu na justiça, vai ter que atualizar com correção monetária e vai ter que acrescentar juros moratórios aí. Todo mundo que perde na justiça, quando for pagar, atualiza correção monetária e juros moratórios. Agora, igual aos honorários, a gente tem uma via de mão dupla aqui. Por quê? Porque quando a Fazenda Pública ganha,
ou seja, quando é o indivíduo que vai pagar para ela, esse débito do indivíduo e crédito da Fazenda Pública, ele vai ser atualizado e acrescido de juros moratórios pelo padrão. Então, quando o indivíduo deve para a Fazenda Pública, ele atualiza e acrescenta juros moratórios pelo padrão. Qual que é o padrão? Correção pela tabela prática dos tribunais, que normalmente é o IPCA, né? E o IPCA é um índice de inflação, né? Um índice de inflação, mais juros moratórios de 1% ao mês, de forma simples. Esse é o padrão. Quando o indivíduo perde e o indivíduo vai pagar dinheiro para a Fazenda Pública, ele paga, corrigido pela tabela prática, que é o IPCA, que é a inflação, mais juros moratórios de 1% ao mês, de forma simples. Até aí, nenhuma novidade. A novidade está quando a Fazenda Pública perde. E é a Fazenda Pública que vai pagar dinheiro para o indivíduo. Por quê? Porque quando a Fazenda Pública perde, e é ela que vai pagar para o indivíduo, ela, a Fazenda Pública, vai pagar de forma atualizada. Vai pagar, então, com correção monetária. E vai pagar também com juros moratórios. Então, tem correção, tem juros no débito da Fazenda Pública para com o indivíduo. Porém, essa correção monetária e esses juros moratórios variam a depender do tipo de dívida, da natureza da dívida, né? E também do momento em que a dívida surgiu. Então, essa correção monetária e esses juros existem da Fazenda Pública para o indivíduo, porém, dependem da natureza da dívida e do momento em que a dívida surgiu. E isso é uma verdadeira salada. Tinha decisão para tudo que é jeito nesse Brasilzão. Até que veio o STJ e padronizou essas correções monetárias e esses juros moratórios aí, né? No julgamento do recurso especial 1495-146 de 22 de fevereiro de 2018. E a partir dessa data, então, tudo que é correção monetária e juros moratórios devidos pela Fazenda Pública tem que ser calculado na forma desse recurso especial. O problema é que não é tão fácil. Por quê? Porque, apesar de ter padronizado, para o Brasil inteiro, manteve-se as divergências em razão da natureza do débito e em razão do período do débito, o que torna o cálculo bem complexo. Bom, pessoal, e aqui eu trouxe, então, a ementa do julgado. Não é o corpo do julgado, é só a ementa, para vocês verem o grau de complexidade disso aqui. Eu trouxe para vocês a ementa. E isso que está aparecendo na tela, dentro dessa tabelinha aí, que dá umas 2 páginas ou mais, é a ementa do julgado. E ele fala lá, olha como é complicado. Se a Fazenda Pública for condenada em débitos de natureza administrativa em geral. Então, débitos de natureza administrativa em geral. E aí ele vai trazer períodos e índices de correção e juros. Se a Fazenda Pública for condenada em verbas devidas a servidores públicos, né? Remuneração de servidores públicos. Aí vai trazer os índices, os períodos, os índices e a taxa de juros. Se a Fazenda Pública for condenada aí em ações de desapropriação, vai trazer o índice, o período, o índice e a taxa de juros. Se a Fazenda Pública for condenada em matéria previdenciária, traz os índices, o período e os índices e os juros. E se for condenada em matéria tributária, traz os períodos, os índices e os juros. Então, veja, a gente tem que saber qual é a natureza da condenação para saber como que vai ser a atualização monetária e a correção monetária para a Fazenda Pública, né? E, veja só, depende do período, né? Depende da natureza e depende do período. Bom, o que é condenação de natureza administrativa?
Condenação de natureza administrativa, ela não tem um conceito dela. Na verdade, condenação de natureza administrativa em geral é um conceito residual. Tudo que não for servidor público, tudo que não for desapropriação direta ou indireta, tudo que não for natureza previdenciária e tudo que não for natureza tributária vai ser natureza administrativa em geral. Então, é um conceito residual, é o que sobra. O que não tiver um conceito próprio vai ser de natureza administrativa em geral. É assim que funciona, né? Bom, pessoal, e aí a gente tem que analisar os períodos. Olha que complicado. Se a dívida nasceu até dezembro de 2018, se a dívida nasceu até dezembro de 2002, é juros de mora de 0,5% ao mês, de forma simples, mais correção monetária pelo Manual da Justiça Federal, que é a tabela feita pelo IPCA, né? Pelo IPCA. Agora, se a dívida surgiu de 1º de janeiro de 2002 até a Lei 11.990 de 2009, então de janeiro de 2002 a 2009, a correção vai ser pela Selic, né? Então, de 1º de janeiro de 2002 até 2009, correção pela Selic. E se a dívida surgiu após a vigência da Lei 11.960 de 2009, a correção será pelo IPCA-E e o juro será de poupança, né? Então, a partir de 2009, a correção é pelo IPCA-E e os juros é de poupança. E aí, pessoal, juros de poupança hoje é complicado. Por quê? Porque até maio de 2012 era tranquilo, era 0,5% ao mês. Juros de poupança até maio de 2012 era 0,5% ao mês. Mas em maio de 2012 foi alterada a lei de poupança e os juros da poupança passou a ser 75% da Selic. 75% da Selic. Então, você tem que calcular aí, né, qual é a taxa da poupança, que é 75% da Selic. Hoje, a Selic, ela está em 2% ao ano. A Selic, ela está em 2% ao ano. Então, dá 0,16% ao mês. 0,16% ao mês. Vezes 0,75%. Hoje, os juros da poupança, né, ele está em 0,12,5%, 0,125, né? 0,125 ao mês, né? Por cento ao mês. Então, é bem baixo aí, é bem baixo. Bom, pessoal, mas veja que é um complicador, né? Mas não para por aí. Por quê? Porque se a natureza for servidor público, é diferente. Se a natureza for servidor público, é diferente. Olha lá, em servidor público, até julho de 2001, juros de 1% ao mês e IPCA. Se é de agosto de 2001 a junho de 2009, 0,5% ao mês mais IPCA. E se é de julho de 2009 para frente, é caderneta de poupança e IPCA. Se é desapropriação indireta, é o próprio decreto expropriatório que vai fixar. Se é desapropriação direta ou indireta, é o próprio decreto expropriatório que vai fixar. Olha lá, desapropriação, existem regras específicas no que tange aos juros. Então, o próprio decreto expropriatório que vai fixar. No caso de natureza previdenciária, fala lá, condenações previdenciárias sujeitas à incidência do INPC, correção monetária. Então, previdenciário não é IPCA, é INPC, né? E no tocante aos juros, caderneta de poupança. Então, INPC e caderneta de poupança. E o que interessa para a gente, pessoal, natureza tributária. O que interessa para a gente é a natureza tributária. Pessoal, e natureza tributária foi observada a regra da isonomia. Em natureza tributária foi observada a regra da isonomia, ou seja, o quanto o contribuinte paga de juros para a Fazenda Pública, a Fazenda Pública vai pagar
para o contribuinte. Regra da isonomia. O contribuinte paga IPCA mais 1%. Então, a Fazenda Pública vai pagar IPCA mais 1% ao mês ao contribuinte. Então, em matéria tributária, o STJ fixou a regra da isonomia. O que o contribuinte paga para a Fazenda Pública vai pagar para o contribuinte. Aí vocês vão me perguntar, professor, eu até entendo do contribuinte para a Fazenda Pública, que são os tributos, os impostos, as taxas que o contribuinte paga para a Fazenda Pública. Mas que tipo de tributo que a Fazenda Pública vai pagar para o contribuinte? Gente, não é um tributo, não é um tributo. Na verdade, a devolução de um tributo que foi pago a maior, né? Então, o que a Fazenda Pública está fazendo, né? Quando a Fazenda Pública devolve verbas de natureza tributária para o contribuinte, é devolvendo um tributo que foi pago a maior, na chamada ação de repetição de indébito tributário, né? Então, a Fazenda Pública ela não está pagando o tributo para o contribuinte, não, ela está devolvendo o tributo que foi pago a maior, né? Então, essa correção monetária, esses juros, né, pela isonomia, pela reciprocidade, ocorre numa ação de repetição de indébito tributário. Então, o contribuinte devia 100, pagou 200, ele quer de volta o que ele pagou a mais, ele quer de volta o 100. Só que a Fazenda Pública não devolve administrativamente aí tão fácil, pelo menos, né? Não devolve administrativamente tão fácil que foi pago a maior. E aí o contribuinte ele tem que acabar entrando com uma ação de repetição de indébito tributário e nessa ação, contribuinte ganhando, ele vai fazer jus à devolução do numerário atualizado e com juros. E essa atualização é o padrão pela reciprocidade. IPCA mais 1% ao mês. Bom, pessoal, não tem como decorar isso aqui. Obviamente não tem como decorar isso aqui. Então, na verdade, né, a gente, quando precisar atualizar algum tipo de valor aí, né, a gente vai ter que pegar essa tabelinha para ver os períodos, a natureza, os períodos e quais são os índices e as taxas de juros fixadas pelo STJ, porque varia de natureza jurídica e de período da dívida, infelizmente. Só tributário que é tranquilo, porque vale sempre a reciprocidade, a regra da isonomia. De resto, é uma verdadeira salada. Bom, pessoal, e para a gente terminar, as execuções contra a Fazenda Pública, né? As execuções, então, contra a Fazenda Pública. Então, o indivíduo ganhou e quer receber o dinheiro. E aí ele, indivíduo que ganhou, vai ter que mover um processo de execução contra a Fazenda Pública. Então, nós temos o indivíduo exequente e nós temos a Fazenda Pública executada. Nós temos o indivíduo exequente e nós temos a Fazenda Pública executada. Olha só, nos procedimentos padrão, o exequente entra com a execução e o executado ele é citado para pagar. Se é um procedimento de execução chamado cumprimento de sentença, vocês já estudaram, o executado ele vai ser intimado para pagar em 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. Se é uma execução de título extrajudicial, o exequente entra com a ação e o executado ele vai ser citado, né, para pagar em 3 dias, sob pena de penhora. Então, seja pelo cumprimento de sentença, seja pela execução de título extrajudicial, o executado ele ou é intimado ou é citado para pagar. No caso da Fazenda Pública, não. Quando o indivíduo exequente entra com uma execução contra a Fazenda Pública executada, a Fazenda Pública ela não é citada para pagar. E a gente vai ver daqui a pouco por quê. Ela é citada para se defender. A Fazenda Pública é citada para impugnar a execução no prazo de 30 dias. Todo mundo é citado para pagar. A Fazenda Pública não. A diferentona aí, ela é citada para se defender, né, apresentando impugnação no prazo de 30 dias. A Fazenda Pública ela não é citada para pagar, ela é citada para impugnar a execução no prazo de 30 dias.
Pessoal, e aí vocês vão me perguntar, por que que a Fazenda Pública não é citada para pagar? Porque, na verdade, ela não pode pagar. Ela não pode pagar, né? E, mais ainda, ela não pode nem ter bens penhorados. Ela não pode ter bens penhorados, porque os bens públicos, né, vocês já estudaram em direito administrativo, são impenhoráveis. Então, não adianta citar a Fazenda Pública para pagar, porque ela não pode. E também, e com isso, ela não vai pagar. E também não adianta ter citado para pagar, porque ela não vai pagar, e você, exequente, não vai poder penhorar os bens dela mesmo, então não adianta nada. Por conta disso, é que a Fazenda Pública ela é citada para se defender e impugnar a execução. E aí, a Fazenda Pública impugna a execução e o juiz vai julgar aquela impugnação. O juiz vai julgar aquela impugnação. E julgando aquela impugnação, é que o juiz, então, ele vai determinar o pagamento. Somente depois do juiz julgar a impugnação, é que o juiz vai determinar o pagamento. Agora, pessoal, olha só. Fazenda Pública impugnou, o juiz vai ter que julgar. E aí o juiz vai proferir uma sentença julgando a impugnação. Mas sendo sentença, cabe recurso, né? Em regra, como é execução, agravo. Em regra, agravo. Execução, decisões em execução, mesmo sentenças em execução, em regra, cabe agravo. E aí a Fazenda Pública perdendo, ela vai poder recorrer. E se ela recorre? O processo de execução vai ficar suspenso, e a Fazenda Pública não vai ter que pagar nada. Mesmo impugnando e perdendo a impugnação, a Fazenda Pública tem direito a recurso, e tendo direito a recurso, suspende a execução, e enquanto não julgado o recurso e transitado em julgado, a Fazenda Pública não tem que pagar nada. Bom, mas o juiz mandou pagar, a Fazenda Pública agravou, Fazenda Pública recorreu, demorou anos aí até que a decisão em execução se tornou definitiva, transitou em julgado, e aí volta o processo para o primeiro grau, e aí o juiz vai mandar pagar. Ah, agora o juiz manda a Fazenda Pública pagar? Manda. Mas e se ela não pagar? Ah, não vai ter o que fazer, porque o bem público é impenhorável. Então, na verdade, não adianta o juiz mandar a Fazenda Pública pagar, porque ela não vai pagar. E se ela não pagar, você não consegue penhorar os bens dela, não adianta nada. De modo que, na verdade, esse pagamento ele é feito em uma forma especial, que é ofício requisitório de RPV ou precatório. A Fazenda Pública ela paga os seus débitos de uma forma especial, que é através de ofício requisitório de RPV ou precatório. O juiz ele não manda a Fazenda Pública pagar, o juiz requisita a separação de numerário para a Fazenda Pública pagar. Né? E esse ofício requisitório de numerário, que é a separação de numerário, que é a separação de dinheiro para a Fazenda Pública pagar, pode ser feito então na forma de RPV ou precatório. Pessoal, RPV é requisição de pequeno valor. Então, os valores mais baixos, eles são pagos na forma de RPV, requisição de pequeno valor. Né? E, como são valores mais baixos, a Fazenda Pública tem que separar o numerário e tem que pagar em até 60 dias. Né? A RPV, como são valores mais baixos, a Fazenda Pública, recebendo o ofício requisitório do RPV, ela tem que separar o numerário e ela tem que pagar em até 60 dias. Tem que pagar em até 60 dias. Se não pagar em até 60 dias, né, se não pagar a RPV em 60 dias, o juiz faz sequestro de verba pública. Né? Então, ele entra pelo sistema do Bacen e pega dinheiro da conta do Estado. Né? É o famoso sequestro de verba pública. Mas só se a Fazenda Pública não tiver pago em 60 dias. Isso dificilmente acontece. Normalmente eles pagam sim em 60 dias. Agora, valores maiores, eles não vão para RPV, eles vão para precatório. Né? Valores maiores, então, eles vão para precatório. E o que é o precatório? Precatório é uma fila. Precatório é uma fila. Por quê? Porque conforme são expedidos os ofícios requisitórios de valores
superiores ao da RPV, portanto, ofícios requisitórios de precatório, esses ofícios são encaminhados para a Fazenda Pública e a Fazenda Pública simplesmente coloca esses ofícios em ordem cronológica de recebimento. Então, quem chegou antes vem em primeiro lugar e aí depois vai sendo colocado os ofícios que chegaram depois, em ordem cronológica de recebimento. Isso é um precatório, é uma fila de ofícios requisitórios aí. E aí, a Fazenda Pública, ela vai transferindo dinheiro para os tribunais, né? A Fazenda Pública vai transferindo dinheiro para os tribunais. E os tribunais vão pegando esse dinheiro e vão pagando em ordem cronológica. Em ordem cronológica aí, né? A única garantia que nós, detentores de precatório, temos é que nós vamos ter o pagamento, nosso recebimento, em ordem cronológica. Então, quem chegou antes vai receber antes, quem chegou depois vai receber depois. Mas a gente não sabe quando vai receber, porque depende do numerário que está sendo repassado pela Fazenda Pública. A Fazenda Pública vai repassando o numerário e esses precatórios vão sendo pagos. Mas depende da quantidade de dinheiro que a Fazenda Pública disponibiliza para ir pagando, então, os precatórios. De modo que a gente não sabe, de fato, quando a gente vai receber, de modo que não tem prazo para pagamento de precatório. E, pessoal, com um agravante, como é obrigado a seguir essa ordem, se o primeiro precatório da fila tiver um valor muito alto, tem que esperar juntar todo o valor, para poder pagar o primeiro. E só depois de ter juntado todo o valor e pago o primeiro, é que vai poder pagar os demais. Então, se o primeiro tem um valor muito alto, tem que esperar juntar dinheiro. Não importa que o segundo tenha um valor baixo e já tenha dinheiro para pagar o segundo. Enquanto não juntar o dinheiro, todo o dinheiro para pagar o primeiro, o dinheiro fica parado e não vai poder pagar os demais. Aí, não pode pular a ordem, né? E com isso aí, às vezes você está lá na boca do caixa, mas você é o segundo. O teu valor é baixo, maior que o valor da RPV, quer dizer, maior que o valor da RPV, porque foi para o precatório, porém, o teu valor é baixo. Só que quem está em primeiro lugar, acima de você, tem bilhão aí para receber. E enquanto não juntar o bilhão para pagar o primeiro, o teu milhãozinho aí, né? Teu milhãozinho aí não vai poder ser pago. Ainda que tenha dinheiro suficiente, ainda que tenha dinheiro para pagar o segundo, enquanto não juntar o dinheiro para pagar o primeiro, não pode pagar o segundo. E fica tudo parado. De modo que não tem prazo, né? O precatório não tem prazo, né? A gente tem uma única garantia no precatório, que vai seguir a fila. Mas quando efetivamente a gente vai receber, não tem. Para a gente terminar, pessoal, os valores. Até quanto é RPV e acima de quanto, então, que vai para precatório? Depende do ente federativo. Município varia de município a município, né, porque é feito por legislação municipal. Então, aqui em Jales é o teto do INSS. Então, até o teto do INSS, que dá em torno aí de uns 5.800, o município paga em RPV, até 60 dias. Aquele valor que superar o teto do INSS, que é 5.800, vai para precatório, aqui em Jales, né? Mas tem que analisar a legislação municipal. Tem município que é ainda menor que Jales e, consequentemente, vai ter um teto ainda menor que o de Jales, né? Por exemplo, aí eu conheço município que tem teto de RPV de um salário mínimo. Então, até um salário mínimo paga em RPV. E aquilo que superar um salário mínimo vai para precatório. E tem municípios muito maiores aí, né? Nem tanto assim maiores, mas por ausência de normativa, que acabam tendo um teto de RPV menor. Eu sei de um município aqui da região que não tem lei sobre isso, não tem lei municipal sobre isso, então usa a lei do Estado, que é um teto bem maior. Bom, então, na verdade, para saber o RPV do município, vocês vão ter que consultar o próprio município. Bom, Estado. Estado também varia de estado para estado,
Estado também varia de estado para estado, porque é legislação estadual. No estado de São Paulo, até novembro de 2019, o RPV era de 30.119,20. Então, até 30.119,20 pagava em RPV, até 60 dias, e acima desse valor, né, acima de 30.119,20, ia para precatório. Só que, em novembro de 2019, veio a lei estadual 17.205 e, na surdina, isso aí pegou todo mundo de surpresa, reduziu o valor do RPV. E hoje, então, o RPV é de 11.678,90. Então, até 11.678,90, o Estado de São Paulo paga em RPV, até 60 dias. Acima desse valor, o Estado manda para precatório, e aí a gente não tem garantia nenhuma de quando vai haver esse pagamento, né? Pessoal, e a União, o RPV é de 60 dias, né? Desculpa, 60 salários mínimos. Então, até 60 salários mínimos, né, a União paga aí em RPV, dá 61 mil, mais ou menos, né, paga em RPV. Acima desse valor, a União manda para precatório federal, né, e aí a gente não tem garantia nenhuma. Pessoal, olha só, a única forma de fazer o precatório andar mais rápido é se o credor desse precatório tiver prioridade de tramitação. Então, em se tratando de débito alimentar, idoso ou com doença grave. Então, se o credor do precatório tem débito alimentar, é idoso e tem doença grave, ele vai ter preferência no pagamento do precatório. Mas, tirando esses 3 casos, não tem como agilizar. Né? Por exemplo, pessoal, eu entrei com 2 ações contra o Estado em 2011. Né? Uma para minha mãe e outra para um cliente. As ações eram idênticas. A natureza jurídica, né? Minha mãe era servidora pública, aposentada, esse cliente também é servidor público, só que ele não está aposentado. Né? Mas é a mesma relação jurídica. Né? Então, ações idênticas, na mesma época, uma seguida da outra, em 2019. Essas ações tramitaram, nós ganhamos as duas. E os valores eram maiores que o valor da RPV, então as 2 ações foram para precatório, da minha mãe e do cliente. A ação da minha mãe, ela recebeu o precatório em novembro de 2019, ano passado. Né? Então, a ação é de 2011 e ela recebeu o precatório em novembro de 2019. E por que ela recebeu? Porque o débito é alimentar, é salário, né, do vínculo empregatício com o setor público, e ela tem idade e tem doença grave. Então, ela teve preferência de tramitação por conta da idade e da doença grave. E esse cliente, né, a ação foi ajuizada junto, 2019. Ele não recebeu até hoje, porque ele não tem idade e ele não tem doença grave. Então, ele ficou lá na fila padrão, né? Minha mãe teve preferência por conta das situações pessoais dela, né? Então, fica a dica. Se vocês tiverem como cliente, né, como credor de precatório, alguém com algum idoso ou com doença grave, comuniquem isso aos autos e pede para o juiz comunicar isso ao precatório, né, porque vai dar preferência de tramitação. E aí vocês vão receber antes, né? Não quer dizer que vocês vão receber rápido. Minha mãe ficou de 2011 até novembro de 2019 para receber. Mas pelo menos recebeu antes que o cliente, que sei lá quando é que ele vai receber. Pessoal, e com isso, então, sei que a gente passou um pouco da hora, né? Mas a gente terminou as prerrogativas da Fazenda Pública. Eu vou encerrar aqui a gravação para o vídeo não ficar muito grande, e na próxima semana a gente já inicia a matéria nova, que é a matéria execução fiscal. Então, na próxima semana, a gente vai começar a Lei 6.830 de 80, a Lei da Execução Fiscal. Pessoal, agradeço a presença e a paciência de todos, mas a gente continua batendo um papo aqui, né, caso haja dúvidas, comentários, sugestões. Então, fiquem à vontade aí. A palavra está com vocês.